Muito bem, já estou de volta com o segundo bloco do Boa Noite Rio Branco. E como eu falei anteriormente, essa segunda parte do nosso programa é dedicada à educação. Vamos falar sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação. Um plano que foi construído a muitas mãos, elaborado ao longo dos últimos 3 anos, porque ele tem validade para os próximos 10 anos. E a Prefeitura se encarregou de realizar várias audiências públicas nas regionais da cidade, ouvindo os mais diferentes segmentos da sociedade, para que se chegasse até 13 propostas principais que vão ser uma espécie de norteador do plano. E as prefeituras, não só de Rio Branco, mas as prefeituras de todo o Brasil, tinham até o dia 24 desse mês para aprovar esses planos, já através do aval das câmaras municipais. E isso aqui em Rio Branco aconteceu. Quarta-feira da semana passada, a Câmara votou o Plano Municipal de Educação da Prefeitura de Rio Branco. E é por isso que eu estou recebendo hoje aqui o vereador, também professor, Roger Corrêa. Vereador, muito boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. O plano, pelo que a gente acompanhou as discussões na casa e também nas audiências públicas, foi um plano que, aparentemente, eu espero que também na prática, tenha satisfeito as necessidades do que deve ser a nossa educação para os próximos 10 anos, né? Como ficou o texto original do plano, professor? Eu acho que você já fez um relato muito positivo. Obrigado. Que o plano ele foi construído com a ajuda de todos, né? Então, as conferências municipais de educação, podemos dizer que foi o primeiro fórum, né? O primeiro passo, onde os professores, os gestores, né? Puderam começar uma discussão. E depois isso, ao longo desses 3 anos, isso foi, de alguma forma, foi chegando próximo das comunidades, para que elas também pudessem, porque esse tripé, né? Certo. Poder Executivo, escola e comunidade, para que a gente possa todos avançarmos na educação. A parte interessada no assunto. A parte interessada no assunto. Então, quando o plano chega na Câmara Municipal, já chega com um certo olhar da sociedade. Mas a Câmara também tem um papel, que eu diria, precípio, não só de fiscalização, mas de ouvir, já que se denomina a Casa do Povo, uma casa de leis. Então nós levantamos a possibilidade ainda de abrir para mais um olhar clínico, né? A Comissão de Educação da Câmara se fez presente na última audiência, junto com os demais segmentos da Prefeitura, e a Câmara abriu para todos os segmentos, porque sempre alguém quer fazer uma emenda, quer opinar, quer aquela busca de se ter a melhor lei, principalmente uma lei que vai reger a educação. Para os próximos 10 anos, você tem que ter todo o cuidado. Uma década, né, vereador? Uma década. Verdade. E a educação, ela pode consagrar a intelectualidade de uma nação ou também destinar ela ao fracasso, né? Perfeito. Por isso, todo cuidado é pouco quando se discute um tema desse. Eu falava anteriormente, o senhor também me confirmou, de 13 metas essenciais dentro do Plano Municipal de Educação, que também obedece o que já é verticalizado pelo Plano Estadual e que já tem como base o Plano Nacional. Quando a gente fala nessas 13 metas da educação municipal, quais delas o senhor considera hoje a essencial, que vai ser o norte de tudo? É difícil a gente eleger uma meta. Elas foram trabalhadas com muito carinho, com muita responsabilidade. Mas o plano, ele tem 4 diretrizes que eu acho que é muito importante a comunidade, o munícipe conhecer. 4 que eu diria que são 4 pilares, 4 diretrizes, né? A primeira seria para que nós possamos avançar naquilo que a gente denomina de erradicação do analfabetismo. Boa. Que esse é um desafio, porque infelizmente nós ainda temos uma taxa de analfabetismo que não nos dá um certo, um desconforto, né? Nós precisamos avançar tanto para aquele aluno que está até 14 anos de idade, como aquele que está acima de 30 anos de idade.
Então, nesse sentido, o plano já estabeleceu metas justamente para tentar reduzir isso daí, através da educação de jovens e adultos, né? Que, apesar de não ser uma prerrogativa do município, que é a educação infantil, mas tem uma diretriz muito contundente nesse sentido. Outra diretriz do plano é com relação à infraestrutura das unidades escolares. E aí nós estamos falando de escolas, de creches. Nós reconhecemos que nós estamos aí com 10 creches, uma foi inaugurada agora, que é um modelo padrão, né, de um projeto chamado Brasil Carinhoso. Outras 9 creches entrarão aí no cenário da nossa cidade. Essas creches foram pensadas de acordo com a densidade populacional infantil dessas áreas e a construção de novos conjuntos habitacionais. Então, é muito agradável ter essas creches, só que nós temos já outras estruturas que são mais antigas, que elas precisam passar por uma revisão, por uma manutenção aprimorada, e no plano nós também amarramos isso daí. Outra diretriz é o reconhecimento do papel do professor e do profissional não docente dentro do plano. Então, a Prefeitura já criou um programa de valorização do professor, que eu diria que são os primeiros passos para uma meritocracia, porque, convenhamos, está entre as 5 melhores capitais com IDEB de 5,5, como se apresentou esse ano, é uma honra. Então, e a gente sabe das condições de trabalho, muitas vezes, desses professores e desses servidores não docentes. Então, nós precisamos também colocar um plano com uma atenção. E aí não é apenas a valorização no aspecto salarial, né? É das condições de trabalho, de fazer o melhor. Já que eles estão fazendo o melhor para a gente ter bons resultados, certo, nós também queremos que eles tenham o melhor para a gente poder avançar. E eu diria que a 4ª diretriz é um outro desafio. Nós temos uma população, no português, bem popular, né? Nós temos muitas crianças nascendo, temos uma lei aí já... Uma população crescente. Uma população crescente, e nós temos uma lei que já nos coloca aí, a partir de 6 meses, o direito de ir para uma creche. Então nós temos uma situação de... A nossa oferta não cobre a demanda que nós temos. Então, essa também é uma diretriz do plano, no sentido de não deixar, e não é só porque aquela família vai trabalhar e precisa de uma creche, porque a criança que tem contato com as letras, contato com o saber, com certeza vai ser um adulto, um cidadão muito mais aprimorado, né? A creche não tem que ser só uma espécie de babá, que vai receber a criança e cuidar. Ela tem que educar. Perfeitamente. Desde o iníciozinho do perfeitamente. É isso? Perfeitamente. O senhor falou aqui, professor, vereador, do IDEB. E eu queria aqui explicar o que é o IDEB. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação. E quando se fala em desenvolvimento, se fala em aprimoramento de conhecimentos, se fala também em inclusão. A nossa educação para os próximos 10 anos realmente vai atender o que se falava lá atrás nas conferências de que ela tem que ser uma educação inclusiva, aquela educação que está lá colocada à disposição do cidadão e que todos, do deficiente físico, portador de necessidades especiais, ao que mora mais distante, tenha acesso a essa educação? Houve esse cuidado na elaboração do plano? Houve esse cuidado e são 13 metas, mas são distribuídas em várias estratégias, talvez mais de 60 ou 70 estratégias. Com relação à inclusão, é um bom desafio, né? Mas aqui eu queria me reportar a presença da sociedade civil organizada na Câmara e o quanto a gente pôde avançar no que diz respeito, por exemplo, a ter hoje inserido no plano de cargos e carreiras da Prefeitura o professor intérprete, o professor bilíngue, o professor brailista, né? Aquele que atende essa criança que tem uma necessidade. Então, houve esse olhar com muito cuidado. E, no caso, por exemplo, dos surdos, em relação à demanda, a criação de classes, ou até, a gente deixou amarrado, até escola bilíngue para esse segmento, para este público que precisa ser incluso. A própria confecção de material em braille, para atender aquele que é deficiente visual, né? Os autistas
né? Nós temos que ter aquele professor mediador, nesse caso do autista, e além de outros transtornos, que é a dislalia, desortografia, dislexia, enfim, toda essa riqueza nessas nomenclaturas, que são alunos que têm uma necessidade, e o plano dá uma garantia de concurso público a partir do 2º ano já de vigência do plano, né? Numa forma da gente poder realmente acolher essa pessoa, que não é porque ele tem uma necessidade que ele não tem uma capacidade cognitiva. Bem, o senhor falou de coisas aqui que já se sabe, vai alterar o que seria o repasse para a educação, porque vamos criar salas, se necessário, para deficientes. É claro que é uma outra estrutura, é uma outra necessidade econômica. O plano também teve esse cuidado? Como é que fica o orçamento para se bancar esse novo plano? Recursos dinheiro, o que movimenta o mundo. Recursos no poder municipal são tão escassos, eu acho, como a gente sabe dos grandes desafios. Mas é assim, hoje nós aprovamos o orçamento para 2015 na Câmara, a Prefeitura está próximo de 27%, no que diz respeito à dotação orçamentária. De investimento para de educação. Investimentos para educação, próximo de 27%. A lei, 26 a lei ponto alguma fala coisa. de 12% Não, hoje. a lei constitucional obriga hoje 25% dos repasses para a educação. Então você vai juntar aí Fundeb, FPM, aos recursos próprios da Prefeitura e está aí próximo de 27%. E com isso nós temos, como eu disse, demandas que ainda não se conseguiu atender. Então, a gente acredita que os royalties de petróleo possam ser uma possibilidade de aumentar esse dinheiro. Inclusive no plano nacional, no plano estadual, o governo determinou que o recurso total, em seus 100%, venha para a educação, que evidentemente pode cair um pouquinho também para o plano municipal. Né? Há uma discussão amarrada hoje já em lei com relação ao pré-sal, 75%, então a gente vê uma perspectiva nesses royalties, mas aí cabe também uma lição de cidadania. Quando você faz ali o pagamento do imposto predial territorial urbano, de um IPTU, você está ajudando nessa inclusão de educação. Às vezes a gente pensa que o IPTU é apenas para recuperar uma rua ou para manutenção da coleta de lixo, mas não, os impostos que são propostos no ambiente municipal, eles também têm essa convergência, tanto para a saúde como para a educação. Então, para a gente poder fazer realmente esse plano valer, ter a responsabilidade, o plano vai passar por uma fiscalização, tem uma comissão da Câmara, tem as conferências municipais, então a cada 2 anos é previsto um olhar até para ver se não há uma necessidade de revisão, mas o recurso financeiro, ele é fundamental. Ele é fundamental para que todas essas ações elas não permaneçam apenas num papel escrito. Nós queremos a eficácia, a eficiência. E é assim que nós acreditamos que podemos transformar aí por meio da educação a sociedade. A eficiência e a eficácia. Eficiência e eficácia dentro deste plano. Professor, que coisa boa falar de futuro quando ele está altamente comprometido com a educação. Mas, lamentavelmente, nosso tempo está chegando já ao final. Queria agradecer ao senhor pela sua presença, parabenizar toda a Câmara de Vereadores que foi responsável, comprometida, aprovou o Plano Municipal de Educação, observando o texto original que foi elaborado pelas entidades, pela sociedade civil e aproveitou, alterou ou acrescentou aquilo que ela entendeu que seria a parcela de contribuição dela também com esse plano. Meus parabéns a todos. Leve essa nossa homenagem aqui, tá? Perfeito. E volte outras vezes para a gente continuar falando aqui de bons assuntos como esse. Suas considerações finais. Bom, primeiramente dizer que a votação do plano na Câmara foi unânime, então, apesar do professor Roger estar aqui, isso é um mérito dos 17 vereadores, né? A comissão de educação toda, na figura da professora Rose, da Roselândia, da vereadora Lendo, do vereador Rabelo, né, de toda uma equipe com os demais vereadores, né, se debruçaram ali por 48 horas,
né, para poder ouvir todos esses segmentos. Então a Câmara está lá de portas abertas, né, outros desafios virão e a gente realmente espera que no município a criança possa, nesse contato com o saber, realmente transformar a sociedade, transformar a sua vida. Eu acho que a educação, mais do que uma oportunidade de emprego, né, a educação melhora aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa personalidade, que é o ser humano. Então a Câmara fica feliz por ter contribuído para melhorar de alguma forma o ser humano de Rio Branco por meio das suas crianças. Obrigado, vereador. Uma ótima noite para o senhor e o decorrer de uma semana de muito sucesso para todos os vereadores. Obrigado. No terceiro bloco eu vou continuar falando de educação, só que agora de um outro lado da educação. Os servidores que estão em greve. Eu vou receber aqui a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, professora Rosana Nascimento. O que tem ocorrido hoje no movimento grevista? Continua? Para? Tem um entendimento com o governo? Tem esperança de bandeiras de lutas conquistadas? A gente vai descobrir já já, depois do intervalo comercial.